gusto para mí estar empezando este proceso como parte de Cooperativas Sin Fronteras Internacional, y yo también deseo mucho éxito en el proceso que empezamos hoy. El aumento de interés de los consumidores de productos orgánicos hace que haya una mayor demanda de estos productos, que sea una demanda sostenida. Los productores industriales, sobre todo café, cacao, azúcar negra, observar básicamente las oportunidades que existen de colocar productos. Sin complicar demasiado la vida, lo que ha hecho Cooperativas Sin Fronteras es identificar algunos distribuidores o consumidores en algunos países europeos. É consequência da minha experiência de 40 anos, aproximadamente, acompanhando os projetos de desenvolvimento rural no Nordeste. E a observação sobre os problemas que os nossos produtores familiares sentem no processo de organização nos fazem distinguir potencialidades e problemas. O aperfeiçoamento da comercialização tem reflexos e articulações diretas com o aperfeiçoamento também na produção. A cada dia mais, a programação, o planejamento da produção primária já é feita orientada para determinados mercados que já são previamente definidos. Da cooperativa. Desde 2008, a gente vem fazendo um laboratório de experiência de acesso a diversos mercados. Entre esses mercados, a gente inicia com a cooperativa na feira da agricultura familiar, nas feiras agroecológicas, nos nossos pontos de comercialização, nos circuitos regionais, depois nas compras públicas, para depois o mercado formal, né? Seja lojas de produtos naturais, seja supermercado, né? A gente tem uma experiência transitando por esses canais. Cacho de Ouro, aqui em Jaçanã. Nós estamos sediados aqui na região do Trairi, no território do Trairi, do Rio Grande do Norte. A Copercaixa, ela nasceu dia 9 de abril de 2011, depois de 2 anos e meio de discussão dos agricultores de maracujá e outras frutas, certo que abrimos o nosso leque para todo o território nacional. Nós uníssemos nossas forças para crescer, para fazer com que nossa agricultura se fortaleça, o nosso produtor se fortaleça. A contribuição do debate, as palestras foram bastante interessantes, trouxeram reflexões sobre os desafios da comercialização dos produtos da agricultura que nós estamos vivendo. Também esses desafios é o que hoje, no nosso caso, nosso empreendimento, nós convivemos diariamente, especificamente nesse contexto atual de pandemia. A gente ouviu o professor Walter falando aí no início, falando do que nós precisamos analisar, do que verdadeiramente é importante aí na comercialização, quais são as barreiras e dificuldades. E logo na sequência, a Fátima chega e fala para a gente da realidade lá do Rio Grande do Norte, quanto à produção em escala, né, falta de periodicidade, uma escala periódica que vai suprir aí de fato a demanda. E aí, na sequência, Manuel vem e fala para a gente sobre as armadilhas que são traçadas para nós aí dentro da realidade da produção, da comercialização de orgânicos, né, e das grandes dificuldades que a gente está enfrentando. Eu acho que uma meta para as cooperativas poderia ficar aqui como objetivo do projeto agora, seria minimamente dentro de 5 anos estabelecer que 20% do modelo da produção agrícola dos seus agricultores, dos seus cooperados e cooperadas, minimamente fosse com foco na agroecologia, né? De repente seria uma espécie de virada, né, para fugir um pouco do contexto, um país que tem o agro na ponta da língua, nos meios de comunicação intensivo, nos meios de financiamento de forma mais intensiva ainda. Então, acho que uma resposta das cooperativas da agricultura familiar, da agroecologia, seria estabelecer uma meta, né, dentro dos seus modelos de produção, minimamente 20% atender esses modelos mais arraigados de sustentabilidade. Do supermercado, mas é do campo ao prato, ou seja, nós estamos falando da relação que existe de quem cultiva, quem produz, né, e quem consome. Isso, tudo que está dentro desse trajeto, desse processo, é o que comporta e define um sistema agroalimentar. O supermercado, ele não tem nenhum risco, ele não faz acordo de negociação que contenha risco nenhum para ele. Todos os riscos e as dificuldades ficam para os fornecedores. Compreender, né, o Estado tem um poder de compra.
compra, ele tem já um orçamento e realiza compras de forma contínua, né, de alimentos, seja por municípios, governos estaduais ou órgãos federais, da administração direta ou indireta. O que diferencia o PECAFES de outros programas que nós já tínhamos, inclusive, por exemplo, como o PAA, como o merenda escolar? Então, a diferença é que o PECAFES, ele obriga que a compra seja feita. Quando ela for de forma direta, ela seja 100% feita da agricultura familiar. Então, a Rede Chique-Chique está desde o início. Na sua carta de princípio, lá já tem dizendo que nosso processo de certificação, ele é um processo participativo, não por auditoria. Estado, mas aqui no nosso estado a gente tem Copergata, sim, que são cooperativas de atravessadores, que tem políticos no meio, que não produz um pé de coentro, que compra produtos na Ceasa e revende como agricultura familiar. Eu chamo isso Copergata. A nossa produção hoje, ela se baseia na produção de couros e caprinos e ovinos. Nós temos uma produção de mais de 15 mil peles por mês. Dessas peles, uma grande parte, 60%, fica para os artesãos, onde eles pegam essas peles e transformam em artefatos, né, em bolsados, mochilas, sandálias, enfim. E outra parte é vendida para outros estados. E nós começamos a comercializar de forma coletiva com o CNPJ da cooperativa no PENAI de Pureza. Em 2015 e 2016 até 2017, comercializamos via o PA institucional, que era para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Ceará-Mirim. Então foi uma experiência bacana para o pessoal, né? E foi bem atrativo para os cooperados, porque tanto o PENAI quanto o PA institucional, eles oferecem um preço um pouco melhor em relação ao mercado. Sim, então assim, a gente já conseguiu atingir a meta de 59% na entrega do PENAI, né? O primeiro ano, em 2013, a gente alcançou 39%. A gente disse, não vamos barrar no 30%, vamos tentar ultrapassar essa meta, então vamos ver até onde a gente chega. Então, a gente chegou até 59%. Para poder discutir os preços com os compradores, com os nossos parceiros comerciais, antes fazíamos todo um trabalho, várias oficinas, isso para atualizar todos os anos os preços, né? E trabalhávamos com planilha aberta. Significava dizer que todos na cooperativa sabiam, né, por quanto estava sendo vendido e também todos os custos e quanto é que ia ficar de retorno para cada família. E o pecado nosso maior é que a taxa da cooperativa sempre era o mínimo possível, né? Tínhamos uma política equivocada de tudo ao cooperado, porque o cooperado estando bem, a cooperativa está. Aí qualquer sufoco ficávamos sem dinheiro. Além do preço justo, a organização, a empresa que está comprando o produto, ela se compromete a pagar um bônus, que é um valor extra, que ele paga no final da operação, depois que ele comprou e já processou ou comercializou o seu produto, ele dá um extra para a organização, que geralmente é reinvestido na estrutura da cooperativa ou da associação, ou então para a comunidade, numa ação social, de saúde, de educação, de capacitação. Isso é combinado entre as partes, né, nos acordos que são estabelecidos nesses contratos de comércio justo. O que eles estão fazendo? Eles fazem o processo da certificação, ou seja, a Flowcert faz auditoria, ou então a WFTO faz auditoria, e eles não colocam o selo no produto, porque a marca deles ficou tão forte no mercado alemão, tão atrelada à sustentabilidade, a comércio justo, ao orgânico, a tudo isso, que, na verdade, o consumidor compra pela marca GEPA. Essa iniciativa, essa experiência pioneira que foi o Sistema Nacional de Comércio Solidário, que é o FACES do Brasil e que é o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Essas duas articulações, pela sua articulação e capilaridade focada efetivamente para a comercialização solidária, foram de fundamentais para pensar a estruturação do Sistema Nacional de Comércio Justo. Centralizar esse SET faz com que a gente pense o futuro do comércio justo brasileiro, que é a aplicabilidade desses princípios. Aquela organização que quer ofertar produtos e serviços que tenha como princípio esse SET, ela estaria praticando o bom comércio justo.
Isso para nós é fundamental.